Olá pessoal, aqui é a Glauce Pereira e hoje vou fazer um vídeo chamado A Lógica da Coisa. Bom, onde coisa é a ISO IEC 17025. Tá? Então, por que eu estou fazendo esse vídeo? Primeiro, porque algumas pessoas acham a norma muito exigente. Elas ouviram falar alguns requisitos e ficam pensando que a norma tem requisitos extras, né? Algumas até inventam requisitos e agregam outras normas que elas ouviram falar. Então, colocam requisitos da ISO 14001 de meio ambiente, colocam requisitos de segurança do trabalho, tá? E outra coisa que eu estou fazendo esse vídeo, outro motivo, é porque algumas pessoas simplesmente já leram a norma e não encontram os requisitos. Elas vão e vêm na norma e falam, eu já li isso em algum lugar, e não conseguem entender como a norma funciona. Tá? Então, essas são as razões por que eu estou fazendo esse vídeo. Para isso, para vocês entenderem como a norma funciona, a lógica da coisa, eu vou contar uma historinha. Essa história ela não é verídica, tá? De maneira nenhuma ela traz verdades absolutas sobre o tema. Só que foi uma forma mais fácil que eu encontrei para vocês entenderem a lógica da 17025. Então vamos lá. Eu costumo usar nomes em inglês para ninguém achar que eu estou perseguindo ou que são histórias reais, tá? Ou em outras línguas, não só em inglês. Vamos lá. Era uma vez o Zack e a Emily. O Zack ele tinha bacharelado em Química, um mestrado em Biotecnologia e um doutorado em Microbiologia. Já a Emily era formada em Administração de Empresas e tinha um mestrado em Marketing. Os dois eram primos, estavam desempregados e receberam uma herança. Olha que legal. Bom, eles decidiram que queriam abrir um laboratório. Como todo mundo que está empolgado com a abertura de um novo negócio, eles decidiram o nome do lugar, o objetivo, os princípios, né? Eles queriam, assim, eles tinham a ideia de ser o maior e o melhor e mais organizado laboratório do estado deles. E quem sabe um dia do país. Bom, eles dividiram as tarefas. O Zack, como era químico, ia cuidar da parte técnica e a Emily ficou com a parte de gestão. Por se tratar de um negócio e também um negócio de família, eles decidiram que eles não iriam misturar as coisas, que eles iam ser imparciais e juraram que o laboratório ia vir para sempre acima de tudo. Bom, passada aquela euforia do início, eles se deram conta que as coisas não seriam assim tão fáceis. Tá? Eles não tinham muito dinheiro para muita coisa. E contratar funcionários era caro e eles viram que eles iam ter que começar sozinhos. Bom, começaram então trabalhando juntos e em paralelo ao mesmo tempo. O Zack sabia fazer várias coisas, mas ele era bom mesmo e podia assinar os laudos da parte de análise de água. Definido isso, a Emily começou a estudar esse mercado. Ela viu quem eram os clientes, o que o laboratório deveria oferecer e como que fazia para ficar bem visto no mercado. Quais eram os princípios e políticas que ganhavam mais clientes. O Zack teve que procurar um lugar para alugar. Nisso ele pensou nas bancadas, num lugar para balança, na rede elétrica, na iluminação, no ar-condicionado. E aí começou a se gerar papel. Era a planta do laboratório, a etiqueta das gavetas, uma instrução para o chuveiro lavar óleos. E a Emily ela ficou louca com essa bagunça e principalmente com a falta de padrão das etiquetas. Então ela decidiu padronizar algumas coisas, como a cara dos documentos, onde ficaram as coisas. O Zack não via a hora de começar. Tinha muita coisa improvisada, mas nessa hora o feito era melhor que o perfeito. Então ele começou a pensar em quais análises davam para fazer naquelas condições. Isto é, o que ele sabia fazer, o que a estrutura permitia e o que os clientes precisavam. Os primeiros clientes começaram a aparecer e era a Emily que atendia o telefone. Mas ela não sabia muito bem como responder todas as perguntas. Então, ela decidiu escrever o básico do que realmente o laboratório dava conta de fazer naquele momento. E algumas coisas novas que ela não sabia, ela perguntava para o Zack.
O Zeca, enquanto isso, parecia uma criança com um brinquedo novo no laboratório. Ele colocou o nome nos equipamentos, ele guardava até as caixas das coisas que chegavam. Fez até uma tabelinha para controlar a limpeza e a manutenção de cada equipamento. Enquanto isso, a Emily, na parte administrativa, ela percebeu que ela já perdia muitos clientes. Apesar do Isaac estar empolgado, ele não sabia tudo e eles não tinham todos os reagentes e equipamentos. Então, ela resolveu pegar o serviço e passar para outro laboratório. Bom, o Isaac ficou possesso da vida, porque ele achava que ele era a única pessoa que fazia bem feito, né? E a Emily garantiu que não ia mandar a amostra para um laboratório ruim. Afinal de contas, se fosse para fazer mal feito, ela mesma inventava o resultado. Bom, desde que ele começou a trabalhar na bancada, o Isaac sentiu que, se ele quisesse atender melhor os clientes e dar segurança, era necessário ele calibrar os equipamentos e ficar de olho na variação dos resultados. E comprar uns padrões também seria uma boa ideia. A Emily estava assustada com tantos detalhes e já havia feito algumas compras erradas. Ela não sabia a diferença entre bureta, Becker, calibração, manutenção, e nisso ela achou melhor que era escrever uns detalhes antes de comprar. Por fim, quando as coisas chegavam, ela acabava usando a mesma lista para conferir se a compra tinha vindo certa. Bom, no decorrer do tempo, tinha alguns resultados meio duvidosos. O Isaac achou melhor dar uma olhada como eram feitas as coletas das amostras. Ele viu que era melhor ele mesmo coletar ao invés do cliente. E, para não ser mal educado com o cliente, ele justificava, falando sobre a limpeza do frasco, o controle da temperatura, as condições ambientais, na hora da coleta. Assim como para o Isaac, os clientes também sempre foram a grande preocupação da Emily. E ela estava lá para explicar qualquer dúvida e registrar todas as reclamações. Na rotina do laboratório, o Isaac percebeu que as grandes burradas e perda de amostra estavam no decorrer da análise. Era frasco que ficava aberto, geladeira que desligava sozinha, padrões que contaminavam. Ele sempre dava um jeito nisso, né? E aí ele teve que dar um jeito. E às vezes essa burrada era tão grande que era necessário refazer a análise, o que gerava um certo constrangimento, mas tinha que ser feito. E para ter mais segurança, garantir que trabalhava direitinho e até diminuir aquelas suspeitas sobre ele, o Isaac começou a participar de ensaios interlaboratoriais, ele passava alguns padrões que a Emily já tinha comprado, fazia algumas amostras mais de uma vez. E a Emily ia registrando tudo, anotando essas melhorias e principalmente analisando as causas das burradas. Ela fazia de tudo para não acontecer de novo. Ela foi pegando tanta prática que às vezes ela até se antecipava para evitar futuros problemas. O Isaac padronizou o relatório. Acabou colocando algumas informações que os clientes sempre perguntavam e que ele gastava um tempo com isso, e colocou outras informações que também podiam para minimizar as confusões e interpretações erradas. A Emily organizava tudo, os registros, os arquivos, de tal forma de proteger o que era em papel, até porque era um laboratório, e também proteger o que estava no computador. O Isaac era um pouco desorganizado com os arquivos. Ela também guardava tudo para provar como a análise foi feita, pois sempre depois que o Isaac emitia um relatório, podia aparecer um cliente perguntando e questionando como que aquela análise tinha sido feita. Pelo menos a cada 6 meses, eles faziam um grande exercício de imparcialidade e também para demonstrar a equivalência entre eles, que eles tinham combinado lá no início, quando eles decidiram abrir o laboratório. Então, pelo menos uma vez a cada 6 meses, um fiscalizava o trabalho do outro. E quando dava, eles até contratavam uma terceira pessoa para vir e olhar se eles estavam trabalhando direitinho mesmo. Depois disso, pelo menos uma vez por ano, eles se reuniam de maneira formal, porque conversar todo dia eles sempre conversavam, mas eles se reuniam uma vez por ano de maneira formal para avaliar como o ano tinha sido. Viam se os clientes tinham reclamado, se eles tinham ido bem no interlaboratorial, se eles iam incluir novas análises no laboratório. E dessa maneira, eles foram felizes para sempre.
Só que não. Adoro essa expressão. Se a norma é tão lógica como essa história acabou de colocar, por que será que é tão difícil implementar a ISO 17025? Bom, a resposta para isso é a mesma que por que foi bastante difícil agora eu contar essa história em ordem linear dos requisitos. Primeiro, porque todos os requisitos, eles acontecem ao mesmo tempo. É tudo uma loucura, não tem essa ordem lógica. Todos os dias, todos os requisitos estão presentes. E tem também o fato que há laboratórios que o Zach e a Emily são de décadas diferentes. São pessoas com ânimos diferentes, com visões de vida diferentes. Há laboratórios que o Zach e a Emily são a mesma pessoa e as decisões se confundem um pouco. Há laboratórios que não têm a Emily. E há laboratórios que o Zach e a Emily não são os donos. Então, eles não tomam as decisões e não podem simplesmente dizer o que fazer rapidinho. E há laboratórios que o Zach e a Emily nem se falam. Resumindo, há diversos tipos de laboratórios. O que eu quero mostrar para vocês é que a norma é lógica. Independente das dificuldades que se tem em cada laboratório para a implementação da 17025, ela só vai melhorar a sua rotina e a qualidade dos seus resultados. Nós estamos formando um grande grupo para a implementação da ISO IEC 17025. Eu gostaria que vocês, se vocês gostaram desse vídeo, divulgassem para os interessados. Basta entrar na página sustentariobrasil.com.br, a pessoa se cadastra para receber as novidades por e-mail, e eu tento, pelo menos uma vez por semana, mandar um conteúdo interessante para quem está implementando a norma, principalmente por si só, sem uma consultoria. Eu espero que vocês tenham gostado, e eu queria agradecer mais uma vez pela atenção. A gente se vê no próximo vídeo.